Irei falar hoje sobre programação com socket TCP. Até então nós tínhamos visto programação com socket UDP. Na verdade, o que muda é o protocolo que está sendo utilizado na camada de transporte. O UDP é um protocolo mais simples, não orientado à conexão, que não tem garantias de entrega de mensagem, em ordem, a mensagem em ordem. TCP faz este controle. Existem várias formas de mandar os dados via um socket ou uma tomada TCP, mas todas elas envolvem o envio de um stream ou um fluxo de dados. Na programação TCP, utilizar esses streams simplifica muito o envio e recebimento de dados pela rede, porque esses streams funcionam como se fosse um arquivo. Então, é como se eu estivesse lendo ou escrevendo de arquivos de texto comuns, mas os dados são enviados via rede, certo? Então, aqui no cliente, eu preciso, como era no cliente UDP, indicar o endereço e a porta do servidor onde ele está rodando, para que ele se conecte, faça a requisição e obtenha a sua resposta. Aqui eu chamei de endereço servidor, não chamei de endereço IP, porque esse endereço pode ser um IP ou um nome, de forma textual mesmo. Lembre lá que na programação UDP não podia ser texto, tinha que ser um objeto do tipo inetAddress, aqui é texto, e a porta é o inteiro. Então eu criei aqui agora uma tomada ou um socket cliente do tipo socket. Socket é uma classe do pacote java.net. Aqui é uma diferençazinha, porque o cliente é do tipo socket e o servidor é do tipo socket server. Então, associado a um servidor, eu posso ter vários clientes, porque agora eu tenho conexões, o que eu não tinha antes na programação UDP. Então, o único socket server pode ter associado vários sockets. Ok. Então, como eu já falei na estante do stream, todo socket, toda tomada tem associado a ele dois streams, um stream de entrada e de saída de dados. Eu chamei nesse caso aqui de buffer saída e buffer entrada, que eu estou associando a variável buffer saída ao o stream de saída do socket e o buffer entrada ao stream de entrada do socket. O stream de saída a gente usa para escrever alguma coisa pela rede, para enviar pela rede. O stream de entrada a gente usa para receber alguma coisa da rede. Aqui eu crio um objeto do tipo teclado associado à entrada padrão, que o system padrão é o teclado. E aqui o programa é um pouquinho diferente do programa que a gente tinha visto antes. O programa que a gente tinha visto no socket UDP, ele simplesmente enviava uma mensagem para o servidor recebia, processava, devolvia uma mensagem para o cliente e ambos terminavam. Eles só faziam isso uma única vez. Agora, esse cliente permite enviar várias mensagens para o servidor e o servidor responder várias mensagens para o cliente. Então, aqui tem um while true, mas ele não é executado infinitamente, embora ele tenha a condição verdadeira aqui de execução, porque ele tem aqui um if, que quando a mensagem que o usuário digitar, a gente vai ver ainda como é que a gente obtém esse conteúdo de mensagem. O usuário digitar by, vai executar esse break. O break interrompe um laço. Então ele vai sair desse while true. A condição para sair do while true é a mensagem não ser um by. Poderia colocar isso aqui também aqui na condição, mas fizemos dessa forma. Certo. Onde é que eu pego o que o usuário digitou? Eu pego aqui, ó. Lembra do objeto teclado? Então, com o readline eu pego tudo que foi digitado na linha antes do enter e atribuo uma variável string chamada mensagem. Com isso aqui eu consigo ler do teclado. O socket UDP a gente enviava e recebia dados com uma rede bytes. Aqui no socket TCP nós temos várias opções de envio. A mais básica é usando a rede bytes. Lembrando que tudo dentro do computador é bytes, né? Por exemplo, em Java, um caractere são formado por 2 bytes, porque ele usa o padrão UTF, que necessita de 16 bits para representar cada símbolo. O inteiro são formado por 4 bytes, um double por 8 bytes.
Então, alguns conjuntos de bytes formam os tipos primitivos. A gente vai ver depois uma outra forma de enviar dados usando tipos e não bytes dessa forma. Bytes que é meio sem significado. Por exemplo, eu enviando um tipo inteiro, ele sabe que é um agrupamento de 4 bytes. Eu enviando um tipo textual, ele sabe que é um agrupamento de 2 bytes. Um caractere no formato ASCII, ele sabe que é um byte. Um double ou um float sabe-se que são 8 bytes e assim por diante. Aqui não, aqui são bytes isolados. Então eu vou ter que ter aqui, como a gente já tinha antes, um array de bytes que eu vou colocar o conteúdo a ser enviado e um array de bytes que eu vou colocar o conteúdo que eu receber do meu servidor. Então no array de bytes que eu vou colocar o conteúdo a ser enviado, eu vou colocar o que o usuário digitou pelo teclado. O que o usuário digitou pelo teclado está dentro da variável mensagem. Como aqui é um array de bytes, a gente já tinha visto em programação DP como transformar um string em um array de bytes. A classe string já tem um método chamado getBytes, que ele transforma esse texto dessa string num array de bytes que eu estou atribuindo a texto a enviar. Como eu envio um dado usando socket TCP? Se eu estou utilizando o output stream e o input stream padrão do socket. Eu envio utilizando o método write. Então, associado ao output stream, ao buffer de saída, eu tenho um método write que eu posso mandar aqui um array de bytes. Só que ao fazer isso, não significa que ele vai mandar nesse momento o array de bytes. Significa que ele vai colocar no fluxo de saída. Normalmente o fluxo de saída aguarda uma quantidade mínima de dados e envia. Se eu quero que esse dado seja enviado automaticamente, por exemplo, se seja um único caractere que não espero mais nada para enviar junto, eu já forço esse envio com o método flush. Ele já envia. O que ele tiver, ele envia. Ele não espera mais nada. Pronto. Isso daqui é a parte do envio do dado para o servidor. Vocês veem que é bem mais simples, eu não tenho que montar carta, não tenho que fazer muita coisa. No socket UDP, cada carta tinha um endereço. Aqui não, aqui está associado ao socket. Então todas as mensagens que eu mandar por esse socket já pega esse mesmo endereço, endereço e porta, porque é uma conexão com o servidor, envia pela essa mesma conexão. O outro eu poderia enviar uma carta para o endereço, outra por outro. Aqui se eu precisar enviar a mensagem para um outro servidor, eu vou ter que fazer um novo socket, uma nova tomada para que eu faça uma nova conexão. E aqui é para receber a resposta do servidor. Esse meu servidor é muito simples. O único processamento que ele está fazendo lá é pegando o texto recebido pelo cliente, transformando tudo em maiúsculo e mandando de volta para o cliente. Então eu recebo o texto do cliente utilizando o método read do meu input stream, que está associado a essa variável buffer entrada. Então, o input stream tem o método read, onde eu passo um array de bytes, e após a chamada do método, dentro desse array de bytes vai ter o conteúdo recebido pelo cliente. Como é que eu mostro esse conteúdo? Lembrando que texto recebido é um array de bytes, eu tenho que transformar ele novamente em texto para imprimir na tela. Então, a classe string, no construtor dela, ela tem um construtor que recebe um array de bytes e devolve um string. Então eu chamo o construtor passando esse texto recebido como array de bytes. Executei esse trim aqui para tirar os espaços no final que possa ser que tenha. Porque o meu array são 32 bytes, se ele não mandar 32 bytes, mesmo assim está alocado 32 bytes para essa variável. Então os 32 bytes vão ser impressos mesmo que seja com conteúdo em branco. Ao final de tudo, eu fecho todos os buffers e sockets utilizados. Esse é o cliente TCP. Vamos para o servidor TCP. Então, o servidor TCP é parecido com o Datagrama Socket. Ele, no construtor, tem que indicar uma porta no qual ele vai se associar ao sistema operacional. Só que observe que aqui agora é um objeto diferente, é um server socket. E o meu cliente é um socket. Quando a gente programa com o DP, tudo é Datagrama Socket. O que muda de ser um cliente ou servidor é se eu associo ele a uma porta ou não. Então aqui são objetos diferentes. Imprime uma mensagem, servidor aguardando conexões, e chama o método accept dessa tomada servidora.
Esse accept é um método bloqueante, que essa linha vai ficar parada até que um cliente tente se conectar ao servidor. Quando ele se conectar ao servidor, uma cópia do seu socket vai ser feita nessa variável no servidor, tomada cliente, do tipo socket. Então, eu posso depois executar um outro accept e receber um outro cliente e associar uma outra variável. Então, ao mesmo servidor, eu posso ter vários clientes associados, várias conexões. É o que normalmente acontece. Um servidor não atende um cliente, ele atende vários. Então, também eu associo o input string e output string do servidor a duas variáveis com o mesmo nome, buffer saída, buffer entrada, para ficar mais fácil o entendimento. Poderia ser buffer saída servidor, buffer entrada servidor, mas para ficar mais claro de entender as coisas, associar variáveis com o mesmo nome. O input e o output deste meu socket, que permite eu escrever ou eu ler pela rede de computadores. Também aqui possui um while true, que é um laço infinito, só que ele não é infinito porque ele pode sair aqui em algum momento, caso o valor que foi recebido pelo usuário seja a palavra byte. Então, se a palavra for byte, byte não, a palavra for by. Se a palavra for by, que é tchau em inglês, é executado o break, então é saído deste loop infinito, desse laço infinito. Então, a condição de saída é essa. Eu poderia ter colocado isso aqui também dentro da condição do while, enquanto mensagem não foi isso daqui, né? Não isso, ele continua fazendo. Poderia ser feito isso também. Mas inicialmente eu teria que iniciar a mensagem com outro valor qualquer, por exemplo, em branco, para que ele não coincidisse com by e entrasse no laço pelo menos uma vez. Da mesma forma como no cliente eu também crio dois arrays, um para enviar o dado e outro para receber, arrays de bytes. O dado a receber, com o texto recebido, eu recebo da mesma forma que eu recebi a resposta lá no meu cliente, com o método read do meu input string. Então, input string tem o método read, onde eu passo um array de bytes, e após a chamada do método, dentro desse array de bytes vai ter os bytes recebidos pela rede. No caso, esses bytes aqui vão ser um texto que o usuário digitou via teclado e enviou para o servidor. O servidor remove os espaços em brancos que possa ter depois, porque ele vai receber 32 bytes independente de quantos o cliente mandou. Ele vai receber 32 e vai remover. E depois eu comparo se isso daí é by. Se for by ele sai, se não for ele continua o processamento. Que é o que? Passar o texto recebido para maiúsculo. Só que texto recebido é um array de bytes. Primeiro eu tenho que transformar num texto, numa string, usando o construtor da classe string para transformar esse... Opa! Aqui que é feito isso. Então aqui nesse texto recebido, .trim, eu já transformei ele em string, certo? Já transformei ele em string, então mensagem já é a forma textual do que foi recebido. Eu recebi um array de bytes, mas em mensagem eu já tenho isso como texto, certo? E aqui agora eu estou transformando para maiúsculo. Então eu pego a mesma variável, mensagem, na verdade eu não preciso desse new string, porque a mensagem já é uma string, e só faço chamar toUpperCase para transformar em maiúsculo e atribuir a própria variável mensagem ou outra variável temporária. Como eu não vou usar mais esse valor anterior de mensagem, eu posso sobrescrever. Depois eu pego isso e tenho que transformar no array de bytes, porque para enviar e receber na rede, usando socket padrão, socket tradicional, na verdade não é o socket sempre vai ser a mesma coisa. Vocês vão ver o que muda de um programa para o outro é a associação do input ou output string. Então, para utilizar o input string e output string desse socket de forma padrão, sem nenhum encapsulamento, esses dados são enviados e recebidos como array de bytes. Então, eu tenho que transformar esse texto, essa string, em um array de bytes, onde eu coloco dentro de uma variável o texto a enviar, e dou um write na rede. Lembra que só o write não garante que essa mensagem vai ser enviada agora de volta para o cliente. Talvez ele espere um pouco novas mensagens para enviar tudo junto. Então, para que eu envie na hora, para que eu force o envio dos dados, eu dou um flush. Ao final do while true lá,
Se ele saiu por ter digitado by, foi executado o break, então é porque não quer mais fazer nenhuma operação. Então eu posso aqui fechar todos os meus buffers e meus sockets. E o programa termina aqui neste ponto. Somente isso. Você pode se questionar aqui no envio de dados usando o socket padrão que envia e recebe a rede bytes. Como faz para enviar, por exemplo, uma imagem ou um arquivo .pdf? É da mesma forma como a gente fazia no socket UDP. Basta que eu crie dois métodos, um que transforme o que eu quero enviar pela rede em um array de bytes e outro que, dado um array de bytes, transforma isso no que era originalmente. Se era uma imagem, transforma numa imagem. Se era um arquivo de texto, transforma no arquivo de texto. Se era um arquivo binário, transforma no arquivo binário. Então, usando array de bytes, usando o socket padrão tradicional, o input string e output string padrões do meu socket, sem nenhum encapsulamento, eu consigo enviar, por exemplo, uma imagem ou um arquivo PDF, um arquivo XLS, qualquer extensão, arquivo exe. Basta que eu converta antes do envio essa informação no array de bytes, envio pela rede, e lá no servidor, lá no recebimento, né? No caso, se eu quiser transmitir alguma coisa do servidor para o cliente, algo que está persistido num servidor de arquivos, por exemplo. Então, lá no servidor, eu transformo o meu objeto numa rede bytes, mando pela rede no cliente, eu pego essa rede bytes e transformo novamente no objeto original. Esses métodos a gente já tem, vocês podem até copiá-los lá do socket UDP e colocá-los aqui no socket TCP que vai funcionar corretamente. Ok? Vou mostrar para vocês agora uma outra forma de envio usando o socket TCP, mas agora enviando dados primitivos, caracteres, array de caracteres, números inteiros, float, double. Então, a parte de criação do socket do lado cliente é idêntico. O que vai mudar somente é a associação do stream de entrada e de saída. Então agora eu não vou simplesmente pegar um get input string e um get output string e atribuir isso ao input string ou output string. Eu estou encapsulando agora isso daí como um data input string ou um data output string. Crie variáveis do mesmo nome. Então, como agora eu estou encapsulando, os métodos para escrever e para ler desses fluxos de dados é diferente. Não é mais os que eu usei aqui, ó. Vocês lembram? Write com flush e read. Agora muda um pouquinho. Então, o código aqui para obter o dado do teclado é idêntico, não muda nada. O while true é idêntico. Aqui agora eu não vou mais trabalhar com a rede bytes, que eu não vou estar transmitindo a rede bytes, eu vou estar transmitindo dados primitivos. Então, a forma de obter o que foi digitado pelo teclado é idêntica. E aqui agora, para enviar isso pela rede, em formato UTF, que é o formato que o Java armazena informações internas, eu utilizo o write UTF, passando esse texto a enviar. Então esse texto vai ser enviado no formato UTF. Se o que foi digitado foi by, ele fecha. Como é que eu recebo um dado? O write UTF eu recebo com o read UTF. Observe uma diferençazinha também, que é que o write ele recebe o parâmetro que ele quer enviar pela rede e não retorna nada. O read ele não recebe nada e retorna o que foi lido. Ao contrário do write e do read do socket que envia a array de bytes. Tanto um quanto o outro recebia como parâmetro o array de bytes e não retornava nada. Então tem essa pequena diferença. Ao final do aqui é para ler o que o servidor respondeu, no caso o servidor vai funcionar da mesma forma, vai pegar o que o cliente mandou para ele, transformar em maiúsculo e devolver. Então eu leio, coloco dentro de texto recebido e imprimo na tela o texto recebido.
Ao final, se eu não precisar fazer mais nada, eu fecho os buffers e o socket. O servidor vai funcionar da seguinte forma, de forma muito parecida. A criação do servidor e associação ao sistema operacional é igual, a mensagem que está aguardando conexões, a chamada bloqueante accept, que fica aguardando que algum cliente se conecte parado nessa linha. E agora o que muda é a associação dos buffers. É criado da mesma forma como eu criei no cliente. Não é agora mais somente um get input string, ele é encapsulado dentro de um data input string. E não é somente agora um get output string, ele é encapsulado dentro de um data output string. Então as formas de ler e escrever destes buffers aqui agora vocês sabem, que é com read UTF e write UTF. O servidor continua funcionando de forma análoga com while true, e para a saideira eu preciso receber by. E quando eu receber um texto do cliente que eu utilizo o read UTF, coloco na variável texto recebido, passo ela para maiúscula, coloco o resultado em texto a enviar e escrevo na rede, ou melhor, no buffer, no stream de saída, né, no output stream, com o write UTF, o texto a ser enviado, que é o mesmo texto recebido em maiúsculo. Ao não precisar fazer mais nada, eu posso fechar todos os buffers e sockets. Então, desta forma, a gente envia dados primitivos via rede de computadores utilizando socket TCP. Agora eu falarei como enviar texto string, né, utilizando um socket TCP. Querendo ou não, texto é a forma mais comum de se trabalhar com mensagens. Então, a criação do socket é igual para qualquer a forma de dado que eu vou enviar, seja a rede bytes, seja um tipo primitivo ou um texto que agora ou depois eu vou falar de objetos em Java. A criação do socket é igual, socket cliente, e que agora o que muda, assim como o que muda em todos, é somente a associação do input e do output stream. Então aqui agora o meu output stream, eu associei ele a um print writer, e meu input stream, eu associei ele a um buffer reader, que são tipos de dados próprios para trabalharem com textos, são buffers de textos. Então fica muito mais fácil agora a manipulação e o recebimento de texto. Porque até o momento a gente só viu como enviar rede de bytes ou dados primitivos. Aqui é para enviar texto de forma muito simples. Então aqui continua sendo a obtenção do dado via teclado. Na verdade aqui é só a associação do system, que é a entrada padrão, ao teclado. Para obter o dado eu tenho que dar um readline. Aí sim eu obtenho o dado que o usuário digitou via teclado e guardo numa variável chamada texto a enviar. Ok? Ah, eu continuo tendo um if, que é uma condição para sair desse laço infinito. Se o usuário digitar by, ele executa o break, sai do laço. E o texto a enviar, que foi o que foi obtido via teclado, com println, que significa imprimir a nova linha, né, new line, ele envia esse texto pela rede. Vocês veem como é simples, é tão simples quanto imprimir uma mensagem na tela. Então, buffer de saída.println é utilizado para escrever essa mensagem de texto na rede. Para receber uma mensagem de texto na rede, eu utilizo o método readline, para vocês verem como é tão fácil quanto ler um dado do teclado é receber um dado da rede. Então, para eu receber um dado enviado do servidor no cliente, eu obtenho o objeto do input stream e chamo o método readline. Com isso, eu obtenho um texto e é esse texto aqui eu mostro ele no monitor, que é a saída padrão. Então, observem o readline e o readline. Obter o dado do teclado é a mesma forma como obter da rede. Println, que é para imprimir na tela, é a mesma coisa para eu gravar ou imprimir no socket, pelo socket para chegar do outro lado. Então, é uma forma muito simples de a gente enviar texto via socket. Se não precisar fazer mais nenhuma operação, a gente pode fechar os buffers e os sockets. O TCP servidor é muito similar.
Então a criação do socket é de forma análoga, chamada bloqueante. O que mudou aqui é somente essa associação aqui do input e o do output stream, do fluxo de entrada e o fluxo de saída. As variáveis são as mesmas, o que a gente precisa saber é só qual método que a gente chama para ler um dado da rede e o método que a gente chama para gravar um dado na rede. Se vocês observarem aqui, o while true funciona de forma igual, o if também, que sai desse laço infinito. E aqui com readline eu consigo obter um texto, ou eu consigo receber uma mensagem da rede, uma mensagem na forma de texto. Então eu pego o meu buffer de entrada, meu input stream, e chamo o readline dele, eu consigo obter meu texto. O servidor transforma esse texto em maiúsculo, todos os servidores aqui estão fazendo a mesma operação. Eu pego esse texto recebido, passo ele para maiúsculo, usando o método toUpperCase da classe string, e coloco dentro de texto a enviar. E com um println, um simples println, eu consigo enviar ele via rede de computadores de volta para o cliente. O cliente recebe isso e imprime na tela, lembra? O cliente recebe e imprime aqui na tela. A mensagem do servidor foi tal. Então, essa é a forma de eu enviar texto simples, strings, via socket TCP em Java. Uma outra forma de envio de dados pela rede é enviar objetos mesmo, dentro do Java. Um objeto que é um tipo complexo de dado, né? Que pode ter várias variáveis ou inclusive outros objetos associados. Então, aqui agora eu criei uma classe cliente TCP objeto para envio de objetos. Observe que a associação do socket aqui é a mesma, do lado cliente. O que muda em todos eles é somente aqui a associação do input stream e do output stream, certo? Do fluxo de entrada e do fluxo de saída do meu socket. Então aqui agora eu estou utilizando um object output stream associado ao output stream do meu socket e utilizando o object input stream associado ao meu input stream do meu socket. Eu estou encapsulando. Lembra que quando a gente usa ele cru assim, raw, sem encapsular, ele é uma rede byte. Isso aqui eu estou encapsulando como objeto. Então agora ele vai enviar e receber objetos. Objetos são instâncias de classes, né? Então aqui eu obtenho o dado do teclado, como eu já tenho o costume de fazer. Que objeto que eu vou enviar pela rede? Eu criei uma classezinha aqui, bem simples, que só tem um único parâmetro, chamado usuário, e o único único parâmetro dessa classe é uma variável do tipo string chamada nome. E aqui eu tenho um getNome e um setNome, para eu obter e para eu gravar um dado na variável nome, uma vez que ela é privada. Essa classe chama-se usuário e todo objeto que eu precisar enviar pela rede de uma classe, essa classe tem que implementar a interface serializável. Ela tem que permitir ser serializável. Serializável é o que permite ela ser achatada, que a gente diz, enviada pela rede lá desachatada e transformada novamente em um objeto. Então, obrigatoriamente, todos os objetos, no caso a classe, né, que é a estrutura, tem que implementar serializável. Então, automaticamente o objeto é do tipo serializável. Então, aqui eu já associei um input string e output string a object input string, né? No meu while true, aqui agora eu crio um usuário, um objeto U, que é um objeto definido por mim. Mas eu poderia usar um objeto do próprio Java. Date, por exemplo. Date já implementa serializável. Eu poderia usar um date aqui. Date, d igual a new date. Uma data, né? Aqui eu obtive um texto digitado via teclado, que a gente já tem costume de obter. A gente já faz isso com frequência. E a esse texto eu setei o nome do usuário. Setei o nome. Eu setei aquela variável nome que tem dentro desse objeto do tipo usuário. O objeto U do tipo usuário. E vou enviar o objeto pela rede. Observem, um objeto, ele é simples, ele só tem uma variável de instância nome, mas poderia ser altamente complexo. Agora, se ele tivesse dentro dele um outro objeto de outra classe, essa classe também deveria implementar serializável, porque ela tem que ser capaz de ser serializada para ser enviada pela rede.
Então eu enviei pela rede o meu objeto U. Olha o nome do método que eu usei agora, writeObject. Então a gente já viu vários, né? A gente já viu write puro para enviar a rede bytes. A gente já viu writeUTF para enviar dados primitivos. A gente já viu println para enviar um string. E agora a gente está vendo writeObject para escrever um objeto na rede. Pela rede, né? Ok. Então a gente vai enviar esse objeto para o servidor vai pegar esse objeto, ler o conteúdo dele, transformar o nome do cara que está lá dentro para maiúsculo e vai devolver um objeto para a gente. Quando chegar aqui, como é que a gente obtém esse objeto que o servidor mandou? Com readObject. Bem intuitivo, né? WriteObject, readObject. Recebendo aqui um objeto. Mas esse objeto é do tipo Object. Pode ser... Então a gente vai ter que fazer um cast, um cast explícito para o tipo de objeto que realmente ele é. Lembrando que tudo em Java é um object, né? Então o usuário também é um object, mas eu tenho que fazer um cast para o objeto correto, que é do tipo usuário. Eu estou sobrescrevendo o meu objeto usuário, então não vou ter mais o conteúdo que eu tinha em cima, porque eu acabei de colocar o que eu recebi pela rede. Depois eu vou lá e dou um getNome e mando imprimir. Então, se o servidor alterou esse nome e eu receber o objeto do servidor, vai receber o nome que é alterado. Ao final de tudo, eu fecho os buffers e os sockets. E aqui é a minha classezinha que eu criei. Então, no servidor também eu vou ter que ter uma classezinha dessa. Eu poderia ter criado um arquivo à parte, mas esse arquivo também teria que existir tanto no lado cliente quanto no lado servidor. Mas eu achei melhor criar uma classe interna. Então, lá no servidor, tudo igual, como vocês podem observar, o que muda é a associação do input e do output stream, que no caso desse servidor é igual ao do cliente. Todos os servidores, o input stream e o output stream, se vocês observarem, a associação deles se dá igual à da associação do cliente. Eu não posso mandar um objeto e receber do lado de lá um texto ou um tipo primitivo. Se eu encapsular um objeto no cliente, no servidor eu vou receber um objeto e vice-versa. Se eu encapsular um tipo primitivo, de um lado, no outro lado eu vou receber um tipo primitivo e vice-versa. Então, o que muda é somente a associação do fluxo de entrada e de saída do socket. Aqui, com readObject, eu consigo ler o que foi recebido pelo servidor enviado por meio do cliente. Então, lembrando que o readObject ele recebe um object, então eu tenho que fazer a coerção, né, um cast para o objeto correto. Então eu fiz aqui para o objeto U. Depois o que eu vejo, se o conteúdo for by, ele cai fora, como a gente já sempre faz essa verificação. Se não for, ele continua. Nessa continuação, o que eu faço? Eu leio o nome, isso é um texto, então eu posso chamar o método toUpperCase da classe string, transformo para maiúsculo, exceto o nome com esse novo nome em maiúsculo. Então agora o nome de usuário, se eu ler em algum lugar, vai estar maiúsculo. E gravo no socket, gravo no fluxo de saída, com writeObject. Uma vez que não tem mais nada a ser feito, fecho os buffers e os sockets. E aqui a minha classezinha interna, igual a do cliente, que só tem uma variável de instância chamada nome, e dois métodos get e set para manipular essa variável nome, uma vez que ela é do tipo privada. Certo? Então, em todos os exemplos, vocês podem testar digitando o nome, dando Enter, o servidor vai receber, vai transformar para maiúsculo e vai devolver para o cliente novamente.